Quando a sociedade deixa de esperar pelos políticos e passa a acompanhar as ações e cobrar mudanças do poder público, a gente tem o que se chama de controle social. O tema foi discutido recentemente aqui em Maceió, onde foi lançado o programa Abraçando o Controle Social. A ideia é conscientizar profissionais da contabilidade, sociedade e gestores de controle interno sobre o papel deles para o funcionamento dos mecanismos de controle social que são disponibilizados pelo governo e levando dessa forma mais informação aos municípios. Quem passa mais detalhes para a gente é o Zumir Breda, presidente do Conselho Federal de Contabilidade. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Vamos começar falando, então, explicar o que é, de fato, controle social. É um controle bom, né? É um controle bom, é um controle positivo, é um controle feito pelo cidadão, como o próprio nome diz. É o cidadão agindo como um instrumento de controle da gestão pública, né? E esse é o objeto desse projeto que nós estamos lançando. Então, abraçando o controle social, como o nome do projeto que foi lançado ontem aqui em Maceió já refere, nós estamos incentivando a participação popular no controle da gestão pública. De que forma a população pode exercer o controle social? Da forma mais ampla possível, dentro da menor ação que ele pode empreender, como, por exemplo, verificar que num posto de saúde o médico não está prestando o tempo de expediente que ele tem que prestar, verificando que um serviço público de transporte está apresentando deficiência de tal ordem ou daquela ordem, ou seja, passando informações para o poder público sobre aquilo que não está correto. E isso nós poderíamos dizer, bom, mas já existem os órgãos de fiscalização institucionais que têm esse compromisso de fazer esse trabalho, mas não é suficiente. Nós já vimos no Brasil, ao longo do tempo, que esses controles institucionais, embora eles operem, eles tenham o seu campo de atuação, isso não é suficiente para controlar a gestão pública. Dada a sua dimensão, dada a própria extensão territorial do Brasil, o número de municípios que nós temos e a quantidade de serviços públicos que são disponibilizados para o cidadão. Então, somente o cidadão tem a condição de poder reclamar e fazer com que o serviço público atenda a sua demanda, que ele cumpra o objetivo para o qual ele foi instituído. Em épocas como hoje, a gente tem, inclusive, condição de criar uma rede, né? A gente tem aí as mídias sociais que fazem com que esse cidadão tenha voz. Antigamente, vamos dizer, o senhor chegaria num posto de saúde e não teria o atendimento correto. E falaria isso para quem? Hoje em dia a pessoa consegue pegar o celular, faz um vídeo, mostra a situação e aquilo viraliza. É uma maneira de dar voz, se cria uma rede, né? Sim. O primeiro canal que ele tem à disposição são as ouvidorias. Todos os órgãos públicos hoje são obrigados a ter um serviço de ouvidoria para receber as queixas, as reclamações dos cidadãos, né? Se eventualmente o órgão não disponibilizar uma ouvidoria, ele pode se dirigir a algum órgão, a prefeitura municipal, ou dependendo da gravidade do assunto, ao Ministério Público, ao Tribunal de Contas, né, para fazer uma denúncia sobre algum serviço que não está sendo prestado e que deveria ser prestado. As pessoas têm consciência de que têm acesso às ouvidorias, na sua opinião? Ainda muito pouco. Um dos projetos que nós temos também nessa área do controle social, inclusive ontem estava aqui um representante da Controladoria Geral da União, é justamente difundir a criação das ouvidorias nos órgãos públicos, e aí especialmente nas prefeituras. Porque a prefeitura municipal é o organismo público mais próximo do cidadão, é aquele que dialoga com o cidadão diariamente. Então ele precisa ter na prefeitura um canal de acesso para fazer a reclamação dos seus serviços. Isso seria uma das vertentes aí do programa que foi lançado aqui em Alagoas ontem. Vamos falar um pouquinho do programa. Pelo que eu soube, Alagoas é o primeiro estado que recebe ele, né? Exatamente. Nós fizemos a parceria em Brasília no mês passado, e essa parceria envolve o Conselho Federal de Contabilidade, envolve a Fundação Brasileira de Contabilidade, a nossa Academia Brasileira de Ciências Contábeis e envolve também o CONASSE, que é o Conselho Nacional dos Órgãos de Controle Interno. Por quê? Esse projeto visa, em primeiro lugar, difundir essas práticas de controle social, então nós queremos fazer um chamamento para o profissional da contabilidade, para o contador, o técnico contabilidade, que ele possa se engajar nessas ações de controle social. Por quê? Porque ele tem conhecimento de administração, de organização, ele pode colaborar muito com o poder público, com as sugestões sobre aquilo que pode melhorar ou aquilo que está errado. Então nós criamos um programa de voluntariado, onde o profissional da contabilidade que quer prestar um serviço social, atuando como um agente de controle social, ele se cadastra no programa, e lá ele recebe uma capacitação, um treinamento sobre as ferramentas e os instrumentos que ele tem à sua disposição para exercer de fato esse controle social.
Nós temos hoje em todo o Brasil mais de 7 mil profissionais que já estão cadastrados como agentes de controle social, ou seja, agentes desse programa. E eles se tornam agentes multiplicadores, na verdade, porque uma das metas é justamente ampliar a informação sobre, por exemplo, como o senhor falou, a questão das controladorias, das ouvidorias, perdão. Das ouvidorias, né? E tem outros projetos também. Existe uma iniciativa muito importante na área do controle social, que são os observatórios sociais, né, que começaram no estado do Paraná, na cidade de Maringá, há uns cerca de 10 anos atrás, e hoje já existem em mais de 126 municípios brasileiros. O que é o Observatório Social? É uma organização da sociedade civil que reúne lá vários profissionais, cidadãos, empresários, profissionais liberais, funcionários públicos, né, que se unem para fazer o controle da gestão pública. Geralmente o controle da gestão pública municipal, né? E lá eles fazem análise de licitações, de contratos, de serviços que são prestados, de obras públicas e reportam para a administração os problemas que eles estão identificando. Então, é o cidadão exercendo a sua cidadania, fazendo o seu papel de controlador da gestão pública, né? É uma junção de ferramentas também. É uma junção cidadão de ferramentas. que fiscaliza a questão da transparência, que por sua vez fiscalizada vai se tornar mais transparente, é o cidadão que vai denunciar, é o cidadão que vai na ouvidoria. Se cria uma rede, na verdade. Se cria uma rede. E hoje nós temos vários instrumentos. A Lei de Acesso à Informação permite que qualquer cidadão peça informações aos órgãos públicos e tem prazo para ser respondido. Então ele tem acesso às informações que ele quiser. E com essas informações ele pode fiscalizar se o serviço está sendo efetivamente prestado. Então o controle social faz, de uma maneira geral, esse papel, né, de complementar ao controle que os órgãos institucionais fazem. Então nós não estamos defendendo que os órgãos de controle institucionais são ineficientes ou são incapazes de fazer o trabalho que eles têm que fazer, de maneira nenhuma. Nós achamos que o controle popular ele pode complementar, ele pode auxiliar os controles institucionais. Vai dar uma eficácia muito maior, nós vamos ter um resultado muito mais abrangente do trabalho do controle. E aí o gestor público, efetivamente, ele vai ter uma percepção de controle muito maior, porque é um controle instantâneo. É aquele controle que, se o serviço não está sendo prestado na hora, ele recebe já a reclamação na hora. Geralmente, do órgão institucional, ele recebe um feedback dali a alguns meses. Depois que foi feita a inspeção, depois que foi feita a auditoria, ele vai ter esse retorno. Nesse meio tempo, o problema já se agravou, já se deteriorou a situação toda. Então, o controle do cidadão ele é instantâneo, é aquele controle mais ou menos tipo Big Brother, né? A ideia é somar, né? A ideia é somar o cidadão ao órgão de controle. Exatamente. E o projeto ele entra, então, nos municípios, especificamente por quê? Porque nos municípios é onde o cidadão sente mais a falta do serviço público, né? A maioria dos serviços públicos de primeira necessidade, eles são de competência dos municípios. E dos municípios e do Estado também. Mas é como se diz, o cidadão mora na cidade, ele não mora no Estado. Então ele dialoga permanentemente com o prefeito municipal, com os secretários municipais. Então esse é o serviço básico que ele precisa ter no dia a dia. Então a gente faz primeiro o controle do município. A nossa ideia é que nós temos que partir da base. E a base é o município. Depois a gente vai subindo para nível de Estado e até chegar ao nível da União, né? Começar da base. Agora, eu acho que é importante até a gente explicar isso aqui, que um controle social efetivo ele precisa ser apartidário. Por que eu falo? Porque, por exemplo, em Alagoas é uma realidade muito comum. O município ele é gerido de acordo com o partido daquele prefeito, quem está fora do partido fica fora das coisas, aí entra aquela briga. Isso precisa ser uma coisa apartidária do cidadão para o poder público. Então, nos observatórios sociais, por exemplo, existem regras para a sua criação, onde os seus componentes não podem ter filiação partidária. É um pressuposto básico, justamente para eliminar esse viés político, né, da atuação desses organismos de controle. Senão, realmente, a coisa vai para o lado político e aí não funciona direito. Não funciona. Então, entre aspas, o partido, entre aspas, seria a cidadania. Exatamente. O que a gente quer colocar é que ali é a presença do cidadão e não da representação política de A, B ou C partido, né? Acho que só dessa maneira vai funcionar. E o projeto, então, ele visa, em última instância, envolver toda a classe contábil. Nós somos mais de 520 mil profissionais no Brasil todo, né, que podem prestar esse serviço para a sociedade de uma maneira muito eficaz, né, usando todo o conhecimento que o profissional da contabilidade tem sobre a questão da gestão das organizações. Ele conhece muito a gestão das empresas, dos órgãos públicos e pode colaborar, então, com esse trabalho. E esse projeto Abraçando o Controle Social significa exatamente isso, ou seja, nós estamos abraçando essa ideia do controle social, achamos que esse é o melhor caminho que nós temos para resolver vários problemas do nosso país, né?
Problemas de saúde pública, problemas da educação, problemas da segurança pública, do transporte, de várias áreas, ele pode contribuir decisivamente para a melhoria desses serviços. Então, nós queremos fazer com que esse projeto seja um complemento dos controles dos órgãos institucionais. Então, estamos apoiando também o fortalecimento dos órgãos institucionais, mas queremos que o controle social seja realmente um passo decisivo aqui no Brasil para a melhoria da gestão pública, como já acontece em outros países. Em outros países isso já vem acontecendo há muito mais tempo, né? Mas no Brasil nós não temos ainda essa cultura de o cidadão entender que a solução dos problemas do país não está só na mão do gestor público. Enquanto nós tivermos essa concepção, o nosso país não avançará. Está na mão de todos, está na mão de todos nós. Quais seriam os próximos passos a partir de agora? O projeto foi lançado, eu falo tanto em Alagoas quanto de um modo geral no Brasil. Em Alagoas aqui nós temos certeza que ele vai agora ser difundido para todo o estado, para os municípios, então se quer já criar o primeiro observatório social aqui em Maceió, da Prefeitura de Maceió. Existem esses outros projetos que a Controladoria Geral do Estado, que é comandada também, chefiada por uma colega nossa, uma contadora, a doutora Maria Clara Bugarim, né, que também é uma parceria muito importante aí, né, com a PGE para a efetivação desse programa aqui. Exatamente, né? E Alagoas talvez tenha sido escolhido exatamente porque aqui se viu um ambiente muito favorável para o desenvolvimento desse projeto, né? Em função da política que está sendo implantada aqui no governo do estado, que a Controladoria está fazendo, um processo muito interessante de difusão desse controle social e até mesmo de fortalecimento do controle institucional, porque a Controladoria é um órgão institucional de controle, um processo pedagógico de capacitação do cidadão para ele poder atuar, né? Uso de ferramentas tecnológicas como essa do aplicativo para controle, né, da merenda escolar, né? Parceria com o Tribunal de Contas do Estado, que através da sua escola de contas vai fazer um curso de capacitação. Vai ter uma premiação também, né? Um prêmio vai ter um prêmio científico para quem apresentar o melhor trabalho sobre controle social. Então são várias ações que a gente está fazendo para que a gente consiga mudar essa cultura do cidadão de ele achar que ele não é parte da solução do problema. Não, ele é parte. Ele é uma ferramenta para a solução do problema. Então a gente pode até ver que no momento atual que o Brasil vive aí, momento político, inclusive agora nessa questão da crise, um controle social é um caminho de mudança, na verdade. É uma mudança cultural. É o empoderamento do cidadão dentro da sociedade, né? Nós precisamos mudar essa cultura, que ainda, infelizmente, é uma cultura que predomina no povo brasileiro, de que ele não se sente parte da solução do problema. Então ele acaba reclamando do prefeito, ele reclama do governador, do político, do presidente da República, ele reclama de todo mundo, mas ele não reclama de si próprio. Ele acha que cumpre todas as suas obrigações e ele não cumpre as suas obrigações. É tirar a sociedade da passividade para a proatividade. Né? Exatamente, né? E o poder existe para isso, tanto o poder legal, que a Constituição Federal dá, que a Lei de Responsabilidade Fiscal atribuiu, mas é o empoderamento que ele precisa perceber que ele tem. Então isso é uma mudança cultural e o que a gente busca com esse projeto também em primeiro lugar, sensibilizar a nossa classe, a classe contábil, os contadores, sobre esse papel que ele tem e também fazer com que isso dissemine e passe para todo o cidadão de uma maneira geral. Criar uma corrente do bem, né? Ok, Zumi Breda, presidente do Conselho Federal de Contabilidade, muito obrigado pela sua entrevista, seja sempre bem-vindo no nosso programa. Muito obrigado pelo espaço, também estamos à disposição. Nosso Conselho Regional de Contabilidade, aqui também de Alagoas, o presidente Paulo Braga, está à disposição para outras conversas que vocês tiverem interesse sobre esse assunto. Perfeito, muito obrigado. Bom, o Pauta Especial fica por aqui. Nos vemos no nosso próximo encontro às 11h30 da manhã. Lembrando que 4h30 da tarde tem reprise. Até a próxima.